Aí é bravo, aí é bravo. Sem Davi Luiz e Bruno Henrique, né? Muito provavelmente duas baixas aí para o jogo de logo mais, né? Complicado, aí fica mais complicado. São dois jogadores que estão dentro do time ideal de, sei lá, 90% dos torcedores rubro-negros. Então, sem dúvida alguma, são ausências que serão sentidas, mas a gente vai ter que dar um jeito, né? Paulo Souza foi contratado para isso, para arrumar soluções, né? Esboçando ali, rapidamente, antes da produção jogar, inclusive a nossa provável escalação com a arte e tudo, né? Esboçando talvez ali um Flamengo ideal para amanhã, dá para contar com jogadores como Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta, Pedro, jogadores que são mais do que decisivos, né? Mais do que capazes de resolver qualquer tipo de partida, seja contra o Nova Iguaçu, seja contra o campeão europeu, né? Qualquer time treme quando vê essa linha de frente, né? Inclusive já está na tela, provável escalação do Mengão. Poeta Túlio, passa para a gente aí. Então vamos lá, né? Hugo Souza ou Diego Alves, Léo Pereira, Gustavo Henrique e o nosso querido e portentoso Filipinho, ou Felipe Luiz, como vocês queiram. Eu gosto da Paulinha. A Paulinha fala que é o Fili. O Fili é muito bom também. É o Fili. No lado direito ali como ala, Mateuzinho ou Isla. Depois ali, Arão ou Thiago Maia, Andreas, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Eu Posso posso passar resolver essas dúvidas aí? Oi? Posso tirar aqui, resolver essas dúvidas esse ou um ou outro? Hugo Manda Souza. aí. E o Diego Alves? Diego Alves. Mateuzinho Isla? Mateuzinho. Williarão, Thiago Maia? Williarão. E você, Patatu? A única coisa que eu discordaria de você aí seria eu testaria o Isla na ala, né? Pra gente ver como é que ele se comportaria atuando ali. Já até falei sobre isso, né? De forma até muito parecida com o que a seleção do Chile. Ele se destaca no Chile como ala, é verdade. E ele jogou o último jogo de zagueiro, eu acho que não ajuda muito o Isla, né? Foi péssimo, muito mal, talvez sendo, né, superado com certeza pelo Léo Pereira, que fez, né, uma partida assim para esquecer, mas eu iria de Isla ali para testar. Acho que o momento é de testes, então não vejo problema nenhum de colocar aí o camisa 2 do Mengão. Beleza. Não, Então é isso aí. 44, né? Camisa 44. 44. O 2 é o Gustavo Henrique, tá ali entre os goleiros, entre o Diego Alves e o Hugo Souza, né? A gente espera que o Diego Alves volte bem, né? O Hugo comentou um vacilo meio grave ali no Fla-Flu, né? Tá ali sob o olhar desconfiado da nação rubro-negra. Suzy Luciana, o Palmeiras não tem Mundial, bi-rebaixado não tem Mundial, né? E tá falando, não é a Suzy, é o Sérgio, é o Serginho Moreira que tá no chat. Serginho tá usando, tu pegou ali. Tem o vovô Serginho e a vovó Suzy. Então, é vovô e vovó do ano, muito legal. Alisson Silva tá aqui com a gente também, fechado, falando Rafa e Túlio, o lugar de porco é no Chiqueiro. Hoje o Chiqueiro tá emudeceu. Né, Rafa, só uma coisa, né? Você imagina se foi, né? Teve todo aquele perrengue pra gente voltar lá de Montevidéu pro Brasil. Agora imagina, depois daquela derrota do Flamengo pro Palmeiras, agora imagina voltar de Dubai, irmão. Imagina. Imagina que missão, cara. Imagina que missão. O Daniel Copperschmidt, acho que amanhã ele não entra com Gabi e Pedro, não. Cara, pode ser que esse teste tenha ficado para o jogo anterior e amanhã ele mude alguma coisinha aqui, outra ali, mas dentro de uma escalação provável, né? Pode ser sim que ele entre com Gabigol e Pedro. O que ele poderia fazer sem ser isso? São essas as opções. Ô, Túlio, você vê alguma outra solução? Botar o Marinho, talvez? O Vitinho, que está de volta também, já num time titular, em vez de Pedro ou Gabi? Não, eu manteria o Pedro e o Gabigol. Sim, eu gostei da movimentação dos dois ali na frente. Acho que deu até um pouco mais. O time estava muito preso, né? Acho que você conseguiu soltar o Gabigol com bastante liberdade para atuar pelos dois lados de campo, deu bastante trabalho aos zagueiros, com o Pedro, né, mais fixo. E o time teve mais mobilidade ofensiva, né? Não ficou aquele futebol preso como estava nas outras partidas. Eu repetiria a dupla em campo amanhã. Mas o que também não impede, de repente ele pode optar não colocar o Isla e o Mateuzinho e colocar, por exemplo, o Marinho, né? Ou até mesmo tirar o Everton Ribeiro, não sei, mas sim, se eu estou no lugar do Paulo Souza, eu manteria Pedro e Gabigol todos juntos, como foi na partida anterior contra o Audax. O Flamengo que não divulgou ainda relacionados, né? Mas a gente esboça, né, um time dessa maneira aí, porque
o Vitinho realmente retorna da expulsão no Fla-Flu. Ele não atuou no último jogo contra o Audax, que o Flamengo venceu por 2-1, mas ele vai estar à disposição para amanhã. Outras informações, né? Hoje, nesse dia 12 de fevereiro, aniversário do Fabrício Bruno, né? Novo zagueiro do Flamengo. As redes sociais do clube também parabenizaram o João Gomes, o cria do Mengão, também está fazendo aniversário hoje. Então, parabéns aí para essas duas ferinhas aí do Flamengo. O Fabrício Bruno ainda não está à disposição, né, Túlio? O Davi Luiz e o Bruno Henrique, né, seguem fora. O que, para mim, né, assim, vamos combinar, né? Os dois só podem estar lesionados, tanto o Davi Luiz como o Bruno Henrique. Não é possível que já antes da estreia dos titulares, né, no Carioca, o time teve um tempo de preparação. Ali, na minha cabeça, seria o momento de você tem, né, de poupar os jogadores. Né? Aí você começa praticamente a temporada de forma oficial, colocando, né, ali o que você tem de melhor em campo, e aí a gente não vê nem Bruno Henrique, nem o Davi Luiz e os caras serem poupados. Né? Próximo, a gente tem aí 2 partidas do jogo contra o Atlético no dia 20, e mais uma vez os dois são poupados, tem desgaste, só pode ser lesão. Né? E aí eu reclamo muito da questão do Davi Luiz, mais uma vez, não consegue ter uma sequência no time do Flamengo, não consegue engatar uma boa sequência. Ainda bem que trouxe o Fabrício Bruno, é mais um zagueiro que vai chegar, olhando até hoje, o time jogando com a linha de 3 ali atrás, pode até brigar por uma vaga de titular, ele fez um bom ano pelo Bragantino. O Léo Pereira, assim, não dá, né? Não dá. E eu acho que até esse problema do Léo Pereira mostra muito mais do que o Gustavo Henrique. Eu venho defendendo aqui o Gustavo Henrique desde o final de 2020. Né? Ele deu aquelas bobeiras no primeiro semestre, logo quando ele chegou, mas depois ele foi muito importante ali na zaga, formou dupla de zaga muitas vezes com o Arão, que a gente não pôde contar em boa parte com o Rodrigo Caio. Não fez um 2021 ruim, apesar do Flamengo ter perdido os títulos que perdeu, né? Não foi, né? Acabou ficando na segunda colocação no Brasileiro, perdeu a final da Libertadores, mas, né, não repetiu mais os vacilos que o Léo Pereira de vez em quando repete. Léo Pereira é um jogador que atua 1, 2, 3 partidas, depois ele, né, cara, assim, impressionante como ele consegue ter uma queda, né, descomunal. E eu não sei se é a preparação física, se é falta de ritmo de jogo, não sei qual é o problema. E o Fabrício Bruno pode ser o cara que pode ocupar ali um espaço, já que Davi Luiz e o Rodrigo Caio a gente não pode contar. A grande realidade é essa. Nós temos 2 grandes zagueiros, tanto o Rodrigo Caio como o Davi Luiz, que o Flamengo simplesmente não pode contar. O Bruno Henrique, talvez pelas peças que a gente tem, até pelo formato que o Paulo Souza vem implementando, de você jogar com alas, então você tem mais jogadores ali na parte ofensiva, talvez não faça tanta falta, né? Não estou nem comparando a qualidade do Bruno Henrique com os demais, mas você tem um Marinho que pode, né? Você tem um Vitinho, você tem jogadores que podem emular, entre aspas, o Bruno Henrique. Então, assim, Davi Luiz e Rodrigo Caio fazem mais falta hoje ao elenco do Flamengo do que o próprio Bruno Henrique, mas é uma pena também não ter oportunidade de acompanhar o Bruno Henrique jogando, né? Iniciando 2022. É verdade, cara. E olha só, galera que tá chegando no chat, deixa o seu like, muito importante mesmo. Bora subir esse like, galera, buscar aí primeiramente os 500 likes. No histórico de confrontos, Flamengo e Nova Iguaçu foram 10 partidas, olha só a diferença. 8-1, irmão. 8-1 para o Flamengo, goleada no retrospecto, um empate, 14 gols marcados pelo Flamengo. O último jogo foi em março de 2021, 1-0 para o Flamengo. Luciano da Cruz Alves aqui no chat. Boa tarde, desculpa, kkk. Ele não consegue parar de rir. O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje que vocês estão rindo tanto? Você não está entendendo. Também, o que aconteceu? Também não estou entendendo, rapaziada. O que aconteceu com essa felicidade repentina? Não estou entendendo legal.